Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom sabadão, gravo para vocês no sábado, mais ou menos aqui meio-dia, mais ou menos não, meio-dia e meio agora, preparando aqui pro treininho de logo menos em Itupeva, metrópole. Pois bem pessoal, eu vou falar aqui para vocês um vídeo rápido, é um nugget aqui para você mastigar pré-almoço ou pós, dependendo da hora que você almoça, para tentar entender o que está fazendo o preço no Ibovespa, tá? E tentar trazer muito recente o que nós tivemos de precificação durante um risco fiscal iminente, que foi a PEC dos precatórios, como que os dois grandes índices se movimentaram, dólar e mini índice. Então aqui é para você ter uma noção do que pode acontecer com o Ibovespa, tá? E também alocação de recurso no pós, risco fiscal, quem que vai estar ainda atabalhoado até outubro, até as eleições. Vou dar aquele comentário clássico, que muita gente já sabe, mas é bom aqui relembrar. E, lógico, né? Opinião, não é verdade, pessoal, só a opinião de quem vos fala. Então vamos lá ao resumo semanal, tá? Aqui com a newsletter do Scanner da Bolsa, link na descrição para você conseguir essa newsletter, é gratuita. Então vocês podem perceber que na canhota, tá? Temos aqui as principais commodities negociadas e a variação semanal, tá? E ninguém sobreviveu aqui no verde, tá? O petróleo foi o que empatou 0%, ficou nos $113 ali. Então é a commodity que assusta o mundo. Assusta bastante. A problemática seria ótimo que ela chegasse a $100 ou abaixasse dos $100, por exemplo, principalmente o Brent, porque aí o risco fiscal brasileiro dá uma esvaziada forte, muito forte. Mas por enquanto, petróleo acima dos 110, pessoal, é risco fiscal, tá? É Ibovespa não conseguindo caminhar bem, tá? Por incrível que pareça, apesar de a gente ser exportador da commodity, tá? Gás natural caindo, cobre caindo, celulose, trigo caiu, até o trigo conseguiu cair, pessoal, mesmo com Rússia e Ucrânia ainda em conflito. Mas o petróleo não. Então o petróleo realmente está difícil a capitulação, tá? Tá difícil esse cara vir para baixo dos $100. Eu ainda tenho o cenário dele para baixo de $100 nos próximos pregões, inclusive, uma volatilidade forte acontecendo nele. Mas por enquanto ele não esvaziou. Enquanto ele estiver acima do 100, pessoal, faz preço negativo no Brasil. Por quê? Porque o risco fiscal aumenta. Que é justamente para combater os combustíveis, a inflação do mesmo, que a gente está aí falando de PEC, de mudança na lei das SAs, de subsídio, de cupom ali, cupom acolá, tá? Para melhorar a imagem do presidente, para conseguir a reeleição, mas também para combater um problemaço, que é a bomba de gás, de gasolina, esses preços das commodities energéticas de maneira geral. Então, pessoal, a gente tem que acompanhar esse cara com lupa. Primeiro ponto do vídeo, então, quem faz preço no Ibovespa, pessoal? Petróleo. Ele é que faz o pessoal de Brasília se movimentar e levantar a voz. Tá? Eleições fazem preço aonde, pessoal? Eleição faz preço em estatal. Tá? Faz preço em estatais, tá certo? Então, sim, você pode falar que, querendo ou não, a Petrobras faz um baita preço no Ibovespa, tá? Mas só ela não consegue movimentar o Ibovespa para cima ou para baixo sozinha, tá? Ela precisa ter um conjunto, pelo menos Bancão e Vale precisam estar na mesma direção, tá? Eu acho que Vale não tem por quê, por muito tempo, andar para baixo, tá? E Bancão também não tem por muito tempo andar para baixo. Então a eleição vai fazer preço em Petro, em Banco do Brasil, tá certo? Principalmente Petro e Banco do Brasil, ali é o que mais vai fazer preço, pelo menos na minha cabeça aqui, para você que está esperando aí o trade das eleições. Quanto mais as pesquisas até as eleições mostram o Lula, por exemplo, se distanciando do Bolsonaro, mais as estatais vão cair. Quanto mais o Bolsonaro se aproxima do Lula, mais as estatais vão subir. Então você tem que apostar. É um trade claro, nítido, pragmático, independente de quem você for votar. Tá? Se você quer tentar pegar tendência, você tem que olhar para as pesquisas que estão fazendo preço. Tá? Acredite você ou não em Datafolha, Ibope, sei lá, não tem mais Ibope, é outro nome agora, né? Mas enfim, tá? Nas pesquisas todas aí da Genial, do BTG, da XP, tem diversas. Elas estão fazendo sim esse trade acontecer ou esvaziar, tá? Papo feito, pessoal. O que está mais causando o Ibovespa sem acompanhar o mundo, vocês estão percebendo aqui que os emergentes nessa semana, tá? Subiram 2,50, enquanto nós aqui, o EWZ, caiu 2,6. Tá? O mundo, principalmente desenvolvido, subiu 5. Qual que é a narrativa do mercado agora para o mundo, pessoal? É que os bancos centrais não vão conseguir ter um ciclo, principalmente o Fed, um ciclo muito longo de subida de juros. Tá? As curvas de juros, vocês podem ver aqui pelo juros, o yield americano de 10 anos, fecharam a semana. Tá? Já não mais acreditando que o Fed vai conseguir, porque os PMIs vieram não muito chacoalhantes, tá? Vieram mais fracos.
tá certo? Do que se imaginava. O que vai decidir curva de juros, pessoal? Na minha opinião, o payroll de julho. Tá? O payroll se vir forte, juros para cima. Eu ainda tenho o cenário que juros abre, tá? E que dólar se fortalece até os 110. Então, juros abre até os 3,75, certo? E dólar vai até os 110. Então, ainda acho que a S&P tem mais uma queda, que o Nasdaq tem mais uma queda no mínimo, ou seja, novas mínimas. Tá? Pelo menos mais uma nova mínima nesse bear market de 2022. Tá certo? E nós aqui, pessoal, foi a única moeda emergente que não se valorizou. Tá? Por quê? Risco fiscal. Então, política fiscal faz mais preço, tá, no câmbio do que política monetária. Esse é o papo 2 do vídeo, além do petróleo e do trade. Papo 3 é petróleo 1, trade das estatais ligados às pesquisas, tá? E propriamente às eleições. Tá? E agora, política fiscal maior do que política monetária, quando o assunto é câmbio. Tá? Então a gente percebe que dólar caiu de março até março de 2021, até julho, agosto, porque a política monetária andava sozinha, fazendo preço no ativo. Quando nós tivemos política fiscal envolvida, que foi o PEC dos precatórios, começou ali no final, entre metade de agosto e foi até novembro, nós tivemos o dólar subindo, mesmo com o juros subindo. Tá? Então, política fiscal, se tem alguma coisa que eu aprendi esse ano, faz mais preço que política monetária. Tá? Nesse momento, de novo, né, capitalizou o dólar para baixo. Por quê? Por causa que a gente só tinha política monetária no radar. Não tinha nada do fiscal. Quando começou a falar sobre fiscal, PEC dos combustíveis, PEC kamikaze, depois veio agora, né, mais recentemente ICMS e de novo mais uma PEC, tá? Ponto. Já está subindo mesmo com os juros na casa do chapéu. Tá? Então, política fiscal faz mais preço, pessoal. Esse é outro assunto. Tá? E quando a gente vai para o índice, também faz preço o fiscal. A gente pode perceber que nós tivemos aqui ano passado, nesse período, tá, da PEC dos precatórios, queda. Tá? Foi esse período aqui. Ó, e o Ibovespa ficou sobrevendido, tecnicamente, muito tempo. Tá? Um trimestre, basicamente. Vejam que o IFR aqui diversas vezes abaixo dos 30. Bem abaixo dos 30, inclusive. Tá? Então a gente está caminhando para a mesma situação agora. Tá? Eu sou um cara que acredita que a história rima, ela não se repete, mas ela rima. Então devemos aí, mesmo com condições interessantes, China movimentando commodities, ainda conseguindo manter minério acima de 110, petróleo acima de 110, ou seja, o cenário está bacana para o Ibovespa. Tá? Mesmo o dólar subindo, também é bacana para o Ibovespa. Tá? É ruim para nós aqui na economia real, mas para as exportadoras é maravilhoso. E mesmo assim, a gente não consegue, tá, acompanhar o mundo. Essa semana foi nítida, semana passada também, tá? Onde os emergentes caíram semana passada menos e essa semana se recuperaram, a gente não. Tá? Então, começa a ser doméstico maior do que internacional para o Brasil. Tá? Isso lá na frente gera uma oportunidade gigantesca, porque a gente vai ficar muito mais barato, assim como foi lá em dezembro, janeiro. Tá? Ficamos muito mais barato, foi a pior bolsa de 2021, principalmente pelo segundo semestre. Tá? A gente pode ter de novo essa pegada de oportunidade de valuation. Tá? Só que o mundo caminha para uma estagflação ou recessão. Então, o cenário de janeiro, tá, não era um mundo em recessão já. Tá? O cenário de, sei lá, quando vai acabar o papo fiscal, tá? Acho que próximo das eleições, né? Entre agosto e setembro deve acabar o papo fiscal, a gente saber quanto que vai gastar nos subsídios, aí, nos cupons, etc., nos vouchers. Pois bem, pessoal, já em agosto e setembro, a gente pode ter um mundo falando muito mais de recessão. Tá? Algum default acontecendo, uma Itália, uma Grécia. Tá? Então, acho que o mundo vai estar um pouco mais quadrado em agosto desse ano do que esteve em janeiro. Tá? Então, essa subidinha aqui foi mais tranquila. Mas sim, eu tenho no mercado de alta, pessoal, que a gente pode vir a ter, tá, em 2022, esse fluxo inverte. Tá? Ele nos levaria, tá, aos 116 tranquilamente, tá? Aos 113, aos 110 novamente. Tá? Dentro de um mercado de baixa, tá? O caranguejo aí tem esse fluxo verde. Tá? E eu espero que ele aconteça não agora, nos 100 mil, mas a partir dos 97, 96 mil. Tá? Essa é a minha PEC dos precatórios 2.0 aqui, acreditando que a gente vai cair nessa pegada novamente. Tá? Beleza, feito isso, pessoal. Curva de juros nossa se estabilizando longa acima dos 12. Tá? Isso é novidade, porque PEC dos precatórios nós chegamos no máximo até os 12. A crise Rússia e Ucrânia chegamos até o máximo nos 12,5. Tá? Agora,
com o cenário 2022, nós estamos no mínimo lá. Tá? Então eu acho que o nosso juros vai abrir para 13, certo? Mínimo 13. Novamente vai fazer um topo duplo aqui. Tá? Aí sim, a partir dessa região dos 13,25 longo, o curto deve muito facilmente já estar em 13,75. Tá? Então o longo deve abrir até aqui, pessoal. Abrindo é mais quedas nas small caps, talvez as commodities segurem um pouco o Ibovespa para cair pouco. Tá? Nós estamos hoje a 100 mil, estou falando de mais 4 mil pontos aí que o Ibovespa aceita de desaforo desse risco fiscal. Eu, talvez, dependendo do analista, estou otimista. Tá? Tem gente acreditando em 88, em 80. Tá? Eu estou falando dos 97, 96, 92 máximo. Tá? Então é o desenho que eu tenho, pessoal, do macro. Espero ajudar vocês aí nessa semana. Hoje é sábado, né? Domingo eu devo postar mais alguma coisinha. O vídeo da Itaúsa que eu vou postar domingo vai falar também sobre macro. Só para tentar enxergar qual que é o call da semana, pessoal. Política fiscal faz mais preço que política monetária. O Brasil está fazendo mais preço no Ibovespa do que o internacional. Então, por mais que suba a S&P, suba a Nasdaq, a gente vai ter algumas ações aqui performando bem, mas o índice como um todo para baixo. Tá? Ou lateral, acumulando, distribuindo para baixo. Certo? Vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.